Graça e paz, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um verso, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, inspirada ao apóstolo Paulo: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Palavra essa que o Senhor inspirou ao apóstolo Paulo, que chegou a nós, que nós estamos diante dela e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor leve cativos os nossos pensamentos a Ti. Que o Senhor trabalhe na nossa vida. Que o Senhor nos quebrante. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor. Que o Senhor corrija os nossos erros. Que o Senhor nos ensine cada vez mais. Estamos diante do Senhor e suplicamos. Queremos ouvir a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Recentemente, comemoramos a chegada de um novo ano. Novamente passamos por aqueles velhos rituais de final de ano. Preparativos para a ceia de Natal, amigo invisível na empresa ou na família, e agora alguns chamam não mais de amigo invisível, mas de amigo da onça, porque o presente ficou mais barato, e aí você chama de amigo da onça. Aí você dá qualquer presentinho, né? Só uma lembrancinha. Também reencontro com parentes que você não vê faz tempo. Você reencontra parentes nessa época. Participação no culto do Ano Novo. E muitas resoluções de Ano Novo. Iniciar uma nova dieta. Mudar de emprego. Dormir melhor. Fazer exercícios físicos. Seguir o plano anual de leitura da Bíblia. Orar mais. Participar mais dos trabalhos da igreja, não faltar dos trabalhos da igreja. E aí vão as resoluções. Mas a virada de ano também é um tempo oportuno para se fazer um balanço da vida. Muitas pessoas param e fazem um balanço da vida. Como foi o ano de 2023? Para alguns, provavelmente, 2023 foi um ano abençoado de conquistas, vitórias e grandes alegrias. A conversão de uma pessoa querida, aquela pessoa que você orava por tantos anos, ela se converteu, ela veio a Cristo. A promoção no emprego, você trabalhou tanto e agora conseguiu aquela promoção tão sonhada. A aquisição da casa própria, o nascimento de um filho ou de uma filha, a concretização do sonho do casamento. Para outros, 2023 ficou marcado por muitas lutas, mas também por expressivas vitórias. A cura de uma doença. A pessoa lutava por muitos anos com uma doença e, enfim, em 2023 veio a cura. O desemprego, a oportunidade de um emprego após um longo período de desemprego. A concepção mesmo diante de notícias de infertilidade. A aprovação no vestibular. No entanto, para muitas pessoas, o ano de 2023 ficou manchado pela desgraça, tristeza e desilusão. Um luto na família. O desemprego. A falência de um empreendimento. Dificuldades financeiras. Relacionamentos rompidos. Divórcio. Entes queridos se entregando ao vício. Essas pessoas sentem-se numa ciranda sem fim e a vida girando como um carrossel em alta velocidade sem saber como pará-lo. Elas perderam o chão debaixo dos seus pés. Suas esperanças faliram, seus sonhos morreram, suas perspectivas para 2024 são sombrias. Talvez elas bradem em alta voz. Um ano ou mais um ano a ser
esquecido. A pergunta que surge diante desse panorama triste e desesperançoso é: como demonstrar gratidão quando reina um espectro de dor no peito? Como arrancar alegria quando a face se encontra banhada em lágrimas? Como expressar gratidão quando a adversidade tem roubado e saqueado o contentamento do coração? Será possível ser grato em tudo quando a tristeza sorrateiramente invade a cidadela da alma, espoliando sem remorso toda a alegria? Eu quero meditar nessa noite no versículo que ora lemos, para entendermos de que maneira, mesmo em tempos em que a alegria se encontra açoitada pela tristeza e pela desilusão, podemos obedecer ao mandamento de estarmos sempre gratos. Para tanto, eu pretendo destacar 7 verdades sublimes descritas pelo apóstolo Paulo, tendo como base o seguinte tema: gratidão, a coroa da satisfação. Gratidão, a coroa da satisfação. Vamos adentrar na exposição desse texto e, na medida em que caminhamos em sua análise, nós tiraremos algumas aplicações práticas. Então, primeira verdade a ser destacada no texto: o significado de graça. Veja aí no verso 18 o que Paulo diz: em tudo deem graças. Tradicionalmente, dar graças significa ser grato, sentir gratidão, agradecer ou reconhecer um favor que nos foi dado e manifestar essa gratidão em privado, ou seja, em particular, diretamente ao favorecedor ou de maneira pública, diante de outras pessoas. Eu agradeço aquele que me fez um favor diante de outras pessoas. A expressão dar graças é encontrada em muitos documentos gregos antigos no sentido do nosso obrigado. Na verdade, o nosso obrigado está muito mais próximo do sentido original do que a expressão dar graças, pois nesses documentos antigos a gratidão expressava o reconhecimento de uma dívida entre quem recebia um favor ou gentileza e quem o fazia, ligando, atando, prendendo as partes por um laço moral. A palavra obrigado traz o sentido de obrigação. Eu me obrigo com você por ter me feito um favor. Ela gera comprometimento, gera vínculos. Cria-se um elo entre o favorecido e o favorecedor. Sendo assim, dar graças é sentir-se devedor de um favor, de uma gentileza, de uma amabilidade. Significa reconhecer a benevolência e, ao mesmo tempo, sentir-se devedor, mesmo que nunca seja cobrado. Tendo esse sentido em mente, dar graças a Deus é compreender esse elo existente entre o favorecido, que somos nós pecadores, e o favorecedor, que é Deus. É reconhecer todos os benefícios que Deus nos concede em Cristo e, por causa disso, sentir-se impelido a obedecê-lo em submissão, amor e agradecimento. Quanto mais compreendemos quão amável Deus tem sido para conosco e quanto mais somos conquistados pela sua graça e misericórdia, mais nos inclinaremos a amá-lo e servi-lo em gratidão. As ações de graça refletem um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão exala ações de graça. Aqueles que foram remidos têm no coração gratidão e nos lábios ações de graça. Se a ingratidão é um gesto inadequado para um cristão, as ações de graça são a sua marca. A marca de um cristão precisa ser a gratidão. Devemos ser gratos a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de termos uma família, pela bênção de termos amigos, e pela honra de fazermos parte da família da fé. É impossível olhar ao nosso redor e não ver motivos sobejos e eloquentes para alcançarmos os céus com nosso tributo de louvor e as nossas efusivas ações de graças. Afinal, queridos, quanto vale a sua vida?
Quanto valem os seus olhos? Quanto vale poder falar e se comunicar? Quanto vale poder raciocinar e pensar? Ter sanidade mental? A gente não pensa nisso. A gente não agradece por isso. Quanto vale poder comer e beber? Quanto vale poder sentir o cheiro de uma flor ou o sabor de uma fruta? Quanto vale poder usar o banheiro? Sim, fazer as suas necessidades fisiológicas básicas. Quanto vale poder caminhar? Quanto vale ter os órgãos do corpo funcionando? Quanto vale ter um emprego? Quanto vale ter uma família? Quanto vale ter comida na mesa todos os dias? Com certeza, não há como mensurar nenhuma dessas manifestações da graça de Deus. Se somos agraciados todos os dias por Deus, por manifestações tão graciosas, por que somos tão ingratos? Por que reclamamos e murmuramos com tanta frequência? Por que somos tão indiferentes diante de tudo que Deus nos dá? Aqueles que são inundados pela graça transbordam ações de graça ao Deus gracioso. Segunda verdade a ser destacada no texto, dar graças é uma ordenança divina e não uma opção humana. Verso 18 novamente. Paulo diz: em tudo deem graças. O verbo dar, no grego, ele se encontra no imperativo. Imperativo é um modo verbal que expressa ações que se exigem do interlocutor, por meio de mandamentos, exortações, súplicas e proibições, fazer ou não fazer. Nesse capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, existem diversos verbos que se encontram no imperativo. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia no verso 13. Ele diz: vivam em paz uns com os outros. Esse verbo está no imperativo. Verso 14, ele diz: admoestem, consolem, amparem, sejam, todos verbos no imperativo. Verso 15, ele diz: tenham, procurem, imperativo. Verso 16, estejam, está no imperativo. Verso 17, orem. Olha que interessante, orar sem cessar está no imperativo. Verso 18, que nós estamos lendo, imperativo, deem. Verso 19, não apaguem, o verbo apagar está no imperativo. 20, não desprezem, no imperativo. 21, examinem, retenham, imperativo. E verso 22, abstenham-se, também está no imperativo. Todos os verbos que estão no imperativo, assim como no versículo 18. Paulo não está fazendo um pedido, nem sugerindo ou opinando. Ele está dando uma ordem. E como apóstolo inspirado, falando da parte de Deus, a palavra de Paulo é a palavra de Deus. Inspirada, inerrante, autoritativa e infalível. É uma ordem de Deus que você dê graças o tempo todo. Portanto, desobedecer essa ordem é pecado. Tanto quanto é pecado o adultério, a mentira, o roubo, a maledicência e a idolatria. Também é pecado não dar graças o tempo todo. Sendo assim, viver uma vida de ingratidão, murmuração e reclamação, ou viver uma vida insensível e indiferente diante das manifestações graciosas de Deus, constitui quebra do mandamento em tudo deem graças. A pergunta é: você tem sido um quebrador contumaz desse mandamento? Você tem quebrado esse mandamento todos os dias? Terceira verdade a ser destacada no texto. Por que dar graças é uma ordenança divina? Não deveria ser natural para o cristão ter uma vida de gratidão? Não deveria ser natural para nós sermos gratos a Deus? Afinal, sabemos que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Sabemos que Cristo morreu por nós por causa dos nossos pecados. Sabemos que Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna nele.
Sabemos das promessas de Deus com relação ao novo céu e à nova terra. Sabemos da promessa de Deus revelada em Cristo de estar conosco em todos os momentos, mesmo que passemos por vales sombrios. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus, em sua providência, cuida de seus filhos. Diante de tudo isso, não deveria ser absolutamente natural para nós termos uma vida de gratidão a Deus? Então, por que Deus estabeleceu a gratidão como um mandamento? Deus sabe que nós, como crentes em Cristo, mesmo regenerados e tendo uma nova natureza, nós continuamos a ter os requisitos do pecado no nosso coração. E por causa disso, a tendência do nosso coração é se inclinar para a incredulidade, a ingratidão, a indiferença e o esquecimento. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe a nossa tendência. A Escritura registra vários exemplos de ingratidão. Lá em Gênesis, nós temos o primeiro exemplo lá com o primeiro casal de ingratidão, Adão e Eva. Não bastava para o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus ter comunicado seus atributos comunicáveis morais. Não bastava para o homem experimentar a bondade de Deus lá no Jardim do Éden. O homem queria ser igual a Deus. Ingratidão. Jesus curou 10 leprosos. Quantos retornaram para agradecer? 1. Ingratidão. Jesus, ele curou um paralítico que estava há 38 anos sofrendo dessa enfermidade no tanque de Betesda. Quando Jesus cura ele, ele levanta, pega a sua esteira, enrola e vai embora. Isso mesmo, ele não agradeceu a Cristo. E quando ele é questionado pelos fariseus, quem tinha curado ele vai dizer que ele não sabia o nome do homem. Ele foi curado de uma doença que ele estava sofrendo há 38 anos. E ele não agradeceu. E aqui eu poderia citar vários e vários exemplos de ingratidão. Esses episódios mostram a inclinação do coração do homem para a ingratidão. É só examinar o seu coração e você vai perceber o quanto é ingrato. Por isso, a gratidão não é uma opção. Eu faço quando eu estou com vontade. Eu agradeço a Deus quando eu estou alegre. Não. Ela é uma ordem, um mandamento, uma ordenança divina. Ou obedecemos e cumprimos a vontade de Deus, ou desobedecemos e pecamos contra o Senhor. Quarta verdade a ser destacada no texto. Dar graças deve ser uma atitude constante e não apenas algo esporádico. Perceba que Paulo diz: em tudo deem graças. A expressão em tudo pode ter dois significados. Dar graças em tudo pode significar dar graças em todo tempo. Aqui é o aspecto temporal. A gratidão é uma atitude que deve perdurar o dia todo, se estendendo a cada instante da minha vida. A cada momento eu preciso ter um coração grato diante de Deus. Mas dar graças em tudo também pode significar dar graças em toda e qualquer situação, seja boa, seja ruim, seja agradável, seja desagradável, seja planejada ou seja inesperada. E aqui nós temos o aspecto circunstancial. A gratidão é uma atitude que deve se estender em qualquer situação da minha vida. Em todas as circunstâncias, eu preciso ter um coração grato diante de Deus. E provavelmente, Paulo tem em mente esses dois significados, o aspecto temporal e o aspecto circunstancial. Quando ele diz, em tudo deem graça, significa em todo tempo e em toda circunstância deem graças. Portanto, Paulo está ensinando que devemos dar graças sempre. Isso significa que essa atitude não deve ser esporádica, de vez em quando, nem situacional, em momentos bons.
devemos cultivar o hábito de agradecer. A gratidão precisa ser um estilo de vida, precisa ser contínuo na vida do cristão. Por isso, dar graças é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, como suas providências carrancudas. Devemos dar graças por tudo, e não apenas pelas coisas boas. É claro, não devemos dar graças pelo mal moral e pelo pecado. Isso nós não devemos dar graças. Por exemplo, uma esposa não deve agradecer a Deus o fato do marido chegar em casa embriagado. O marido não deve agradecer o fato de sua mulher lhe ter traído. Os pais não devem agradecer pelo fato do filho cair no cipoal das drogas. Uma família não deve dar graças por uma riqueza adquirida de forma ilícita. Um jovem não deve agradecer pelo câncer diagnosticado. Os pais não devem agradecer pela morte de um filho num acidente automobilístico. Todavia, em momentos de aflição e tristeza, devemos dar graças pela providência generosa de Deus em acalmar o nosso coração com consolo e ânimo, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Perceba a mudança de perspectiva. Devemos agradecer a Deus não por aquilo que aflige o coração, mas pela graça que Ele nos concede para passarmos por momentos de dor e tristeza. Olhe para a sua vida e veja como a graça de Deus te sustentou em tantos momentos difíceis. Você já passou por momentos difíceis na sua vida em que você olhou para trás e você fala assim: como que eu consegui passar por essa dificuldade? Como que eu consegui passar por essa situação tão difícil e desesperadora? Foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus que te confortou. Foi a graça de Deus que te consolou. E é nisso que nós devemos agradecer. Porque Deus está todo momento conosco. Ele pega esses momentos tão difíceis na nossa vida e Ele nos conforta, e Ele nos dá graça, e Ele nos dá força para passarmos por esses momentos. Mesmo quando não entendemos todos os detalhes daquilo que nos atinge, devemos dar graças, pois Deus está no controle de todas as coisas. E pela sua providência generosa, transformará o nosso sofrimento em fonte de consolo. Não se esqueça, por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Vou repetir. Por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Essa frase aqui é de William Cowper, um compositor evangélico inglês. Por trás de cada providência carrancuda, de um luto, de uma doença, de um desemprego, de uma crise familiar, esconde-se a face de um Deus bondoso, gracioso, majestoso, misericordioso, paciente e poderoso. Por isso, em todas as coisas podemos ser gratos. Em todas as coisas podemos ser gratos. Não se esqueça disso no momento de aflição. Em tudo, dar graças. Quinta verdade a ser destacada no texto. Ser grato é estar no centro da vontade de Deus. Paulo diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Se os argumentos anteriores não foram suficientes para convencer seus leitores que dar graças é um mandamento a ser obedecido, Paulo então apresenta o motivo final e derradeiro pela qual todos os cristãos devem dar graças. É a vontade de Deus. A Escritura geralmente apresenta dois tipos de vontade divina. A primeira vontade é o que nós chamamos de vontade decretiva. É aquela por meio da qual Deus ordena e decreta tudo aquilo que tem de acontecer. Seja por meio da sua agência direta, pela sua própria mão, Ele mesmo age na história,
ou através da agência irrestrita das suas criaturas racionais. Deus usa os homens para o cumprimento da sua vontade. Essa vontade, ela não pode ser resistida, mudada, nem frustrada. Um exemplo de uma vontade decretiva é a obra da redenção através de Jesus Cristo na cruz. Ela foi expressão da vontade decretiva de Deus. Mas nós temos uma segunda vontade apresentada nas Escrituras, que nós chamamos de vontade preceptiva, ou vontade de preceito, que é a mesma coisa de regra. O que é a vontade preceptiva? É a regra de vida que Deus tem apontado para suas criaturas morais trilharem. Nós, homens, indicando os deveres que elas têm que cumprir ou que eles impõem a elas. Essa vontade, ela está revelada na lei e no evangelho. Essa é uma vontade que não precisa ser indagada a Deus, o quanto à sua observância. Ninguém precisa indagar a Deus na sua vontade preceptiva, se Deus quer que seja cumprida ou não. Deus quer que seja cumprida, porque ela se encontra revelada na Escritura. Exemplos dessa vontade preceptiva. Nós não precisamos perguntar a Deus se é a sua vontade que honremos nosso pai e nossa mãe. Não precisamos perguntar isso. Deus, eu preciso honrar meu pai e minha mãe? Não precise perguntar isso para Deus. Está revelada na Escritura. Lá em Êxodo 20, 12, Moisés vai dizer: honre o seu pai e a sua mãe. Vontade revelada. Segundo, não precisamos perguntar a Deus se é sua vontade amar o próximo. Você não precisa perguntar: Deus, eu tenho que amar aquele meu vizinho que eu não gosto dele? Eu tenho que amar aquele meu irmão da igreja que às vezes ele é um pouco difícil de tolerar? Você precisa amar. É a vontade revelada. Está lá. Jesus disse em João 15, 17: eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Não precisamos perguntar a Deus se é a sua vontade buscarmos santidade. Está revelada nas Escrituras. Lá em Levítico 19, 2, Deus vai dizer: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Você não precisa perguntar para Deus se você precisa andar em santidade. Está revelado na Escritura. A vontade de Deus expressa no verso 18 é a sua vontade preceptiva. A regra de vida que Deus tem apontado para os seus filhos e que se encontra revelada na Escritura é que em tudo devemos dar graças. Você não precisa perguntar para Deus se você precisa dar graças em tudo. Está revelado. Deus está falando, você tem que dar graças em tudo. A gratidão faz parte da vontade preceptiva de Deus. E aqueles que assim o fazem, cumprem a vontade de Deus. Ou seja, vivem no centro dessa vontade que Paulo vai dizer em Romanos que ela é boa, perfeita e agradável. Você tem cumprido a vontade de Deus ou tem vivido distante do centro dessa vontade? Pense bem nisso. Sexta verdade a ser destacada no texto. Dar graças a Deus deve ser em Cristo Jesus, o único mediador das bênçãos que nos alcançam. Verso 18, Paulo diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus pode ter 3 significados. Primeiro, pode significar por meio de Cristo Jesus. Deus aceita a nossa gratidão por meio de Jesus Cristo, na mediação de Jesus Cristo. Segundo, pode significar por causa de Cristo Jesus. Deus aceita a nossa gratidão por causa do sacrifício perfeito e eficaz de Jesus Cristo feito em favor de nós. E terceiro, pode significar mediante o poder que provém da nossa união com Cristo Jesus. Por estarmos unidos a Cristo, somos capacitados a cumprir o mandamento em tudo dar graças. Embora os 2 primeiros significados estejam corretos, o terceiro se encaixa melhor aqui no contexto, porque é da nossa união com Cristo
que provém o poder para que possamos cumprir esse mandamento e dar graças constantemente a Deus, mesmo em situações adversas. É por causa da união com Cristo que podemos levantar a nossa voz para agradecer. É por causa da união com Cristo que podemos expressar a Deus o nosso preito de louvor. É por causa da união com Cristo que ousamos entrar na sala do trono, tendo livre acesso à graça para adorarmos a Deus por quem Ele é e darmos graças pelo que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós. E sétima verdade a ser destacada no texto: Deus capacita seus filhos para terem uma vida de gratidão. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você poderia perguntar agora no final do sermão: como posso cumprir esse mandamento, se muitas vezes o meu coração se inclina para a ingratidão e para a indiferença? Como que eu posso cumprir esse mandamento? Perceba que a ordenança divina em tudo dar graças está direcionada apenas aos cristãos. Por isso que Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus para vocês. Paulo está se dirigindo aos cristãos. Isso significa que o próprio Deus nos capacita a cumprir esse mandamento. Agostinho, em seu famoso livro Confissões, ele tem uma frase muito bela. Ele diz o seguinte: concede-me aquilo que me pedes e pede-me aquilo que quiseres. Vou repetir. Concede-me aquilo que me pedes e pede-me aquilo que quiseres. Por intermédio do Espírito Santo, Deus capacita o seu povo para as tarefas que Ele deseja que sejam realizadas. Por isso, a gratidão é uma obra que o Senhor capacita os seus filhos a fazerem. Deus é quem nos capacita a termos uma vida de gratidão, ao despertar o desejo de sermos gratos em nossos corações. Sendo assim, se Deus está pedindo para que tenhamos uma vida de gratidão, então submeta-se a essa vontade em reverência e dependência e creia que Ele lhe dará graça para poder expressar gratidão em todo tempo e em toda circunstância, mesmo em momentos difíceis, tristes e de adversidade. Aprenda a ser mais dependente da graça de Deus. E eu termino aqui com uma frase de Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: me deste tantas coisas, Senhor, dá-me mais uma, um coração grato. Me deste tantas coisas, Senhor, dá-me mais uma, um coração grato. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que em todo tempo e em toda circunstância tem demonstrado gratidão ao Senhor? Você é uma pessoa que, quando está a sós com Deus em oração, você agradece pelas coisas que Deus tem te dado? Ou você é uma pessoa que despeja em Deus só petições? Deus, eu quero isso, me dá disso, eu preciso disso. E você nunca lembra de agradecer a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu emprego, pela comida, pelas suas contas que estão pagas. Ou, mesmo quando você está passando um momento de dificuldade, pelo consolo que Ele tem te dado, pelo fortalecimento. Você é uma pessoa indiferente? Nem lembra de agradecer a Deus? Nem lembra de agradecer o prato de comida diante de você? Ou ainda, você é uma pessoa que a todo momento murmura e reclama na sua vida? Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para murmurar. Se tropeça, reclama. Se cai um negócio da mão, reclama. Se você está assistindo a televisão e sai fora do ar, reclama. Será que você reclama de tudo? Se você tem sido um omisso contumaz
um indiferente diante de Deus, um apático, ou um reclamador profissional, Deus te exorta nessa noite para que se arrependa do seu pecado. Peça capacitação ao Senhor para servi-lo em gratidão. Submeta-se à vontade do Senhor e creia que Ele lhe dará graça para poder expressar gratidão. Leia as Escrituras. Veja a bondade de Deus ali revelada e agradeça essa bondade revelada nas páginas das Escrituras. Ore. Agradeça a Ele diretamente. Qual foi a última vez que você orou agradecendo? Qual foi a última vez que você orou e você não pediu nada? Você só agradeceu, você só louvou a Deus em suas orações? Ou você nem tem orado mais? Testemunhe, fale para os outros da bondade de Deus. Será que quando você encontra um irmão, um amigo na rua, a única coisa que você sabe fazer é reclamar? Reclamar do país, reclamar da economia, reclamar do dinheiro que falta, reclamar dos preços do supermercado? Ou será que você testemunha da bondade de Deus? Olha, irmão, as coisas estão difíceis, mas Deus tem sido fiel. Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Será que é esse o seu testemunho diante das outras pessoas? Fale aos outros da bondade de Deus. E aprenda a ser mais dependente da graça de Deus. Se você não ora, se você não lê as Escrituras, se você não testemunha, como que você vai ser dependente da graça de Deus? Que nessa noite, a nossa oração seja para que Deus nos dê um coração totalmente satisfeito nele. Afinal, como diz John Piper, quanto mais somos satisfeitos nele, mais ele é glorificado. Quanto mais o seu coração está satisfeito em Deus, mais ele está sendo glorificado. A verdadeira gratidão está em encontrarmos satisfação nele. Enquanto você não encontrar satisfação em Deus, você não vai ser grato. Enquanto você procurar satisfação nas coisas do mundo, em bens materiais, você não vai ser grato. Porque a verdadeira gratidão brota de um coração totalmente satisfeito em Deus. Que supliquemos ao Senhor para que em momentos de aflição e adversidade, Ele não nos deixe perder a alegria e a gratidão inefável e cheia de glória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é o motivo da nossa gratidão. Ele sempre precisa ser o motivo da nossa gratidão. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, ó Deus, como nós temos sido ingratos ao Senhor. Como o Senhor tem sido bondoso dia após dia conosco e com a nossa família, Senhor. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado emprego. O Senhor tem nos dado comida. O Senhor tem nos dado da Tua graça dia após dia. O Senhor já nos deu o maior bem que nós podemos ter, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso bem maior. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Mas Deus, nós somos tão ingratos. Nós olhamos para o nosso próximo e murmuramos. Nós olhamos para as redes sociais, as fotos das redes sociais, e nós murmuramos, achando que aquilo é alegria, Senhor. Mas a nossa alegria é estar no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é encontrarmos satisfação no Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê satisfação no Senhor. Que nós amemos a Tua vontade para a nossa vida.
que nós não desejemos aquilo que o Senhor não vai dar, mas que nós desejemos ao Senhor. E que quanto mais nós estivermos satisfeitos no Senhor, mais o nosso coração vai transbordar alegria, Senhor. Por isso eu te peço, nos dá satisfação no Senhor, nos dá alegria no Senhor e nos ajuda a transbordar de alegria no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor já nos deu a salvação, já tem nos dado tantas coisas, Senhor. E o que mais podemos pedir? Quem somos nós para exigir alguma coisa do Senhor? Nos dá humildade, nos dá reverência, nos dá dependência e nos dá gratidão no Senhor. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.